Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse estudo sobre a Bíblia. Nesses vídeos eu procuro desenvolver uma visão panorâmica da Bíblia, para que depois a gente se dedique ao estudo de cada livro com suas particularidades. Bíblia significa uma coleção de livros e nós temos basicamente duas grandes coleções: Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos diversos livros que compõem esse Antigo Testamento. Esses livros podem ser agrupados em três grandes grupos: livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. No grupo de livros históricos, nós temos grandes eras. O que são eras? São épocas que são narradas, porque nós vamos ver que, às vezes, dois livros diferentes contam a mesma história, com perspectivas diferentes. Para que a gente entenda, então, dentre os livros históricos, nós já vimos. Depois, se você ainda não viu, quer entender melhor, pause esse vídeo, vá até a playlist no canal do YouTube, Estudo da Bíblia, e vá em ordem. Os vídeos foram numerados por sugestão de uma pessoa que ficou meio perdido. Que ordem que eu assisto? Aí é que eu me toquei, que eu não tinha colocado uma numeração adequada. Então, comecem do primeiro vídeo, são vídeos super curtos, vocês vão ver que é uma coisa assim, de fácil digestão. A finalidade não é uma erudição, mesmo porque eu não tenho essa erudição em teologia. Eu apenas gosto e busco compartilhar o pouco que eu sei. Então, deem uma olhada, vejam, né, a sequência de vídeos. Nós já vimos a era da criação, era dos patriarcas, era do Êxodo, conquista, juízes e reino. E agora nós vamos ver a era do exílio. O que é isso, exílio, né? Para quem gosta, já tem uma certa familiaridade com o Antigo Testamento, nós vamos ver os livros dos profetas Jeremias, Daniel, Ezequiel também, para quem já tem um certo conhecimento. E se não tem problema, assista ao vídeo e depois procure, né, complementar com a leitura. Que era do exílio? O que é isso? Que exílio é esse? Durante 400 anos, Israel se rebelou contra Deus. Essa é a era do reino. 400 anos, eles pintaram e bordaram. Israel foi invadido e seus habitantes foram exilados, foram levados para outro país, mas não era esse nome na época, né? Daniel fornece liderança e encoraja a fidelidade entre os exilados nos próximos 70 anos. Nós vamos encontrar 4 grandes divisões da era do exílio: profecia, profetas, exilados e mudança de poder. Então, começou tudo bonitinho. Nós temos no início da Bíblia a descrição da criação do mundo, o povo de Israel, como se formou, e aí eles acreditaram que não deveriam apenas seguir a vontade de Deus, mas eles queriam que Deus lhes desse juízes para governarem. Por quê? Porque os países em volta, né, as civilizações em volta de Israel, tinham reis, eles também queriam. Passou a era de juízes, era do reino. Não, nós queríamos um rei que nos governe. E pintaram, bordaram, descumpriram
a lei de Deus, houve a punição, e é o que nós vamos ver agora na era de Êxodo. Nós vamos ver que, apesar de nós estarmos estudando os livros históricos, nessa era do exílio, nós vamos encontrar livros proféticos. Por quê? Porque os profetas que alertavam, eles diziam assim, olha, o rei está descumprindo os mandamentos de Deus e isso vai ter consequências. Então, nós vamos encontrar no primeira divisão, profecia, aviso de cativeiro iminente. Onde nós encontramos essa época aqui da profecia, o cativeiro iminente, no livro de Jeremias. O reino do norte, Israel, mas que reino do norte? Então, assim, durante um período da história do povo de Israel, houve a divisão. 10 tribos se constituíram o reino do norte, Israel, e 2 tribos constituíram o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, tinha sido conquistado pela Assíria e foi dispersado em 722 a.C. Durante a época dos eventos descritos em 2 Reis, o reino do sul, Judá, recebe um aviso de cativeiro iminente por meio de Jeremias, chamado de o profeta triste. Por quê? Porque ele está vendo que a coisa não está boa, que o resultado vai ser horroroso. E ele avisa, que profetiza que a nação será levada em cativeiro pelas mãos dos babilônicos. Isso acontece em 586 a.C. Ele também profetiza de forma precisa que o cativeiro vai durar 70 anos. A segunda divisão é profetas, encorajando a fé dos exilados. Nós vamos encontrar 2 livros, Ezequiel e Daniel. Há 2 profetas que escrevem livros da Bíblia durante o exílio, Ezequiel e Daniel. Não se sabe muito sobre o profeta Ezequiel, já que seu livro é principalmente profético e não autobiográfico. Ele prevê a restauração nacional e encoraja a fé entre os exilados. O livro de Daniel, apesar de também ser profético, é mais biográfico. É um líder governamental proeminente, parecido com José no Egito. Enquanto a vida pessoal de Daniel é um exemplo para seu povo, suas profecias tendem a se preocupar mais com a futura destruição do mundo. A outra divisão, a terceira, exilados, assimilados na cultura. Daniel. O livro de Daniel também nos dá uma visão da vida entre os exilados. Aparentemente, os judeus são assimilados à cultura na qual se encontram exilados. Eles sofrem discriminação, algo que sempre aconteceu com os judeus desterrados. Eles foram levados para esse país estranho e lá eles começaram a assimilar a cultura. Mas, apesar disso, parecem muito bem integrados à sociedade e alguns deles alcançam posições proeminentes. E quarta e última divisão, mudança de poder. O Império Persa se expande, também no livro de Daniel. Apesar de os judeus estarem exilados na Babilônia, a Pérsia cresce e se torna a potência militar dominante na região. A Pérsia conquista a Babilônia, que tinha conquistado a Assíria. Então, a Assíria invadiu, conquistou. Babilônia veio, conquistou a Assíria. Aí veio a Pérsia, conquistou a Babilônia.
peixe grande sempre engole o peixe menor. E assim eles dominam não só a sua própria terra, mas também todas que eram antes dominadas pela Assíria e pela Babilônia. O Império Persa se expande do rio Tigre ao mar Mediterrâneo. Então, essa época do exílio foi uma época muito triste para o povo judeu, que eles foram desterrados, foram levados para uma civilização diferente, estranha, e acabaram assimilando muito da cultura do local onde eles se encontravam. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho. Cada vez que houver a postagem de um novo vídeo, você vai ser avisado. Muito obrigada, até a próxima.